Olá, vamos para mais uma aula hoje. Meu nome é Luan, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre e hoje nós vamos aí estudar, fechar a parte de conjuntos numéricos. Hoje você vai aprender o que é um número irracional, o que é um número real e mais algumas coisas envolvendo as relações de inclusão entre esses conjuntos. Então, mãos à obra. Tema da aula, números irracionais e reais, professor Luan Felipe Momo. Então vamos iniciar aqui. Primeiro, eu vou fazer um trabalho meio que ao contrário. Primeiro eu vou definir com você o que é número real, para depois definir o que é número irracional. Gente, antes de mais nada, vamos entender o seguinte. Número real vai ser tudo aquilo que a gente vai trabalhar com números no contexto do ensino fundamental, certo? Então, quando fizer sentido qualquer tipo de número, a gente vai estar trabalhando com número real, certo? Então, nesse caso aí, ó, a gente vai resumir números reais da seguinte forma. Nós vamos ter dois tipos de números reais. Aqueles que a gente consegue pôr em forma de fração de números inteiros e aqueles que a gente não consegue pôr em forma de fração de números inteiros. Se você aí já aprendeu o conteúdo das últimas aulas, esses que a gente consegue colocar em forma de fração de inteiros, você já sabe que são os números racionais. Os que a gente não consegue escrever em hipótese alguma em forma de fração de inteiros, a gente vai chamar de número irracional, certo? Então, como a gente viu até agora, sempre que a gente tem um conjunto, né, a gente atribui a ele uma letra maiúscula para estar representando esse conjunto. Então, ó, voltando para cá, o símbolo que representa o conjunto dos números reais vai ser um R maiúsculo, né, acompanhado desse traço aí antes do R. A gente vai acabar lendo IR, né, mas esse símbolozinho aí que você está vendo aí é o símbolo que denota os números reais, certo? Então, como eu já falei, se pode ser escrito em forma de fração, número racional. Se não puder ser escrito em forma de fração, nós vamos classificar como irracionais. Então, só recapitulando o que a gente viu até agora nas últimas aulas, você já sabe que números inteiros são racionais, decimais finitos são racionais, dízimas periódicas são racionais. Professor, por quê? Porque para todos esses casos eu sempre consigo uma fração de números inteiros que representam esses tipos de números. Agora a gente vai ver aqueles números que a gente não consegue escrever em forma de fração, que são os números irracionais. Então a definição aí, né, como eu já adiantei, em termos de representação decimal, certo? Os números irracionais serão aqueles números decimais com infinitas casas após a vírgula que não se repetem periodicamente. Professor, o que isso quer dizer? Vamos lá. Recapitulando, número inteiro, decimal finito e dízimas periódicas representam racionais. A representação decimal de um número irracional vai ser aquela formada por um número decimal infinito, porém não periódico. Em outras palavras, se você tem um número decimal infinito que não é uma dízima periódica, necessariamente esse número vai ser um número irracional. Mas se atente, ao final da escrita tem que ter reticências para a gente saber que é um decimal infinito, né? Ser decimal infinito é uma condição necessária para ser irracional, mas não suficiente. Além de ser um decimal infinito, as casas decimais após a vírgula não podem se comportar como um período. Caso você não lembre, período é uma forma que você tem ali de repetição de alguns algarismos, na mesma ordem e na mesma quantidade. Então, exemplos, vamos lá. Exemplo A. 0,2359248236589 reticências. Nós temos aí um decimal infinito, mas você note que você não consegue observar um período de repetição, você não consegue ver números se repetindo de maneira ordenada. Parece que eles estão vindo aleatoriamente, certo? Então, nesse caso aí, eu posso sugerir que esse número decimal infinito aí, ó, as reticências indicam isso, esse número aí decimal infinito representa aí um número irracional. Caso o professor pergunte o que é um número irracional numa atividade, você pode simplesmente dizer que é um número que não é racional, certo? Então, continuando, mais um exemplo. 2,323323332 e assim por diante. Parece que é uma dízima periódica, né? Mas não se engane. Observe o seguinte, ó, que apesar de 3 e 2 ali estar aparecendo ali meio que ordenadamente, mas você não tem um padrão organizado. Ó. Repare que a quantidade de 3, após cada 2, está aumentando. Ó. Depois da vírgula e antes do primeiro 2, você tem só um 3. Depois tem 2, 3. Depois assim por diante. Então, nesse caso aí, você não tem um padrão, você não tem um período de repetição. Portanto, esse exemplo aí é
um exemplo de um decimal infinito e não periódico. Então aí nós também temos um número irracional. Item C, para você não achar que só temos irracionais positivos. Menos 1,23, 24, 25, 26, 27, 28 e assim por diante. Note também que você não consegue visualizar nenhum período. Ou seja, você não consegue visualizar uma sequência de algarismos se repetindo de forma ordenada. Então aí nós também temos um exemplo de número irracional. Repare que é um decimal infinito. Se não tiver reticência no final, pode ser uma pegadinha, viu? Se não tiver reticência no final, é um número racional, porque ele se torna um decimal finito, ok? Tome cuidado. Então, ó, a gente usa a letra I maiúscula para representar o conjunto dos números irracionais. Então não se esqueça, ó, N maiúsculo naturais, Z maiúsculo números inteiros, Q maiúsculo números racionais, R maiúsculo números reais e o símbolozinho I maiúsculo representa os números irracionais. Então voltando para cá, ó, números irracionais importantes. Tem certos tipos de números irracionais que são fascinantes porque eles apresentam propriedades, curiosidades que realmente fogem da nossa percepção, né, ali de matemáticos, né? Então, vamos ter aqui o primeiro exemplo. O número irracional mais conhecido, acho que mesmo se você não souber qual é a interpretação geométrica dele, você sabe, você já ouviu falar no número π. O número π é o exemplo de número irracional mais famoso que nós conhecemos, né? Geometricamente, qual é o significado do número π? Né? Ele representa a razão entre o comprimento de um círculo, de uma circunferência, né, pelo seu diâmetro. Né? Não se esqueça que existe uma diferença importante entre círculo e circunferência. A circunferência é a borda, né, aquela linha que fecha o círculo. O círculo, né, é a junção, é a união, é a parte envolvida por essa linha que é a circunferência. Então, quando você divide o comprimento dessa linha pelo diâmetro desse círculo, né, lembrando aí que diâmetro é um segmento que une dois pontos da circunferência e esse segmento passa pelo centro dela, sempre que você divide isso numa circunferência, num círculo, sempre dá π. E aqui é importante que você entenda o seguinte, o número π ele não é uma invenção, ele é uma descoberta. Ao longo da história, os povos iam fazendo essa divisão e iam observando que cada vez mais que ia ficando precisa essas medidas, né, mais eles iam obtendo casas decimais para o número π. Anos depois, né, os matemáticos provaram que o número π de fato é irracional. Uma curiosidade importante para você saber é que hoje os computadores mais avançados da NASA conseguem escrever o número π com mais de 1 bilhão de casas decimais após a vírgula, certo? E se observa um padrão que nós vamos ver aqui. Então, ó, simbolicamente, né, a fórmula aí C sobre D, comprimento de circunferência dividido pelo diâmetro do círculo envolvido por essa circunferência. Essa razão sempre é constante e igual a π. Aqui o importante é você saber que o número π vai ser um número irracional, tá, galera? Então fique ligado aí, não se preocupe caso você não tenha visto essa parte da geometria ainda. Então, ó, o π como uma razão fundamental, aí está o desenho, né, mostrando o que eu falei, o que eu representei, né? O comprimento seria essa linha azul e o raio, né, é a distância de qualquer ponto ao centro da circunferência. Quando você dobra o raio, você tem o diâmetro, e daí quando você divide comprimento pelo diâmetro, você sempre vai obter o número π, ok? Você pode estar fazendo isso na sua casa, aí, medindo o comprimento da tampa de uma panela, por exemplo, e dividindo pelo diâmetro dela, e se as suas medidas forem mais precisas, você vai obter aí até 2 casas decimais para o número π, aí, 3,14 mais ou menos, que a gente vai ver já já. Então, continuando, um pouco mais sobre o número π. Agora eu vou mostrar para vocês, ó, como é que são as casas decimais do número π após a vírgula. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 6, reticências. Então, duas coisas importantes. Primeiro, nós temos reticências no final. Isso indica que o número π é um decimal infinito. Mas repare que após a vírgula, as casas decimais elas não se repetem periodicamente. Elas surgem aleatoriamente, certo? Como eu falei, quanto mais preciso for as suas medidas de comprimento e diâmetro, melhor vai ser a aproximação para o número π que você vai encontrar aí no seu círculo. Mas o importante é que você saiba que o número π ele é um número irracional, ou seja, é um decimal infinito e as casas decimais após a vírgula elas não se repetem periodicamente. Então, como está escrito aí, né? A gente observa aí a vinda dos algarismos de maneira aleatória, sem aí uma organização periódica, certo?
Raiz quadrada de 2, um outro exemplo aí de número irracional. Reza a lenda que Pitágoras até mandou matar um discípulo porque ele mesmo provou que a raiz quadrada de 2 era irracional, né? E o Pitágoras acreditava que os números não podiam ser irracionais, isso feria a beleza dos números, né? Então, ó, a raiz de 2, se você abrir na calculadora aí, vai dar 1,4142, 135,624. Mas tome cuidado, porque na calculadora ela não coloca reticências, ela termina os algarismos. Então, na calculadora parece que é um decimal finito, mas a raiz de 2 aí, assim como o número π também, são números decimais infinitos. Então, repare que as casas decimais da raiz de 2, ó, 1,4142, 135,624, reticência no final, indicando que é um decimal infinito, elas não se repetem periodicamente, você não consegue observar um padrão de repetição. Então, nesse caso, você também tem um exemplo de número irracional. Eu vou aqui adiantar um teorema para vocês bastante legal. Se você lembra aí o que é número primo, né, natural, número primo, aquele número que só possui dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. A raiz quadrada de todo número primo sempre é um número irracional. Então, raiz quadrada de 3 vai ser irracional, raiz quadrada de 5 vai ser irracional, a raiz quadrada de 7 e assim por diante, certo? Lembrando que quando a raiz quadrada de um número natural é natural, nós chamamos ele de quadrado perfeito. Então, 9, por exemplo, é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada dele é 3, e 3 também é natural, certo? Então, aqui, geometricamente, eu mostrei para vocês como é que a gente pode representar a raiz de 2. Não se assuste, tá? Isso aqui é o teorema de Pitágoras, caso você não tenha visto, o importante é que você entenda que a raiz de 2 é irracional. Só que eu quero que você entenda que, geometricamente, nós podemos encontrar a raiz de 2 como sendo o comprimento da diagonal de um quadrado de lado 1. Se você aplica o teorema de Pitágoras, que fala que em todo triângulo retângulo a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, você acaba obtendo aí que o comprimento da medida da diagonal de um quadrado é raiz de 2, certo? E aí reza a lenda, né, que foi justamente essa demonstração que o Pitágoras, que o discípulo dele fez, né, e acabou morrendo por causa disso, né? São lendas, tá, gente? Nada verídico ainda, confirmado. Então, continuando aqui, ó. Representação dos números reais na reta. Vocês estão percebendo que a nossa reta numérica está ficando preenchida? Você aprende os naturais, coloca lá. Aprende os inteiros, agora coloca dos dois lados. Depois aprende os racionais, você representa as frações. E agora a gente vai preencher a nossa reta real completamente, ou seja, a gente agora é capaz de colocar tanto números racionais como números irracionais, né? Então, ó, antes de eu fazer a reta aqui, eu quero que você entenda uma coisa. O conjunto dos números reais, ele pode ser definido ainda como a união dos racionais com os irracionais. Mas é importante que você entenda o seguinte, um número que é racional, ele não pode ser irracional. E um número que é irracional, ele não pode ser racional. Em outras palavras, não existem números reais que sejam ao mesmo tempo, simultaneamente, números racionais e irracionais. Tome cuidado com isso, porque tem muita atividade que gosta de cobrar isso, tá? Então, ó, vamos representar aí a nossa reta numérica, né? Então, perceba, gente, é a mesma reta que você vem utilizando, só que agora, entre os espaços entre os números inteiros, a gente começa a preencher com números decimais, finitos, dízimas periódicas. Ali, por exemplo, você tem 1,4142. Ali é uma aproximação para a raiz de 2, tá? Um pouquinho antes do 1,5. 1 sobre 2 entre a metade de 0 e 1. Menos 0,5 ali na metade entre menos 1 e 0. E assim por diante. As reticências, tanto à direita como à esquerda, indicam que esses números aí, os números reais, né, são infinitos. Ou seja, você tem infinitos números irracionais, tá? Uma curiosidade importante, entre dois números racionais, sempre existem infinitos racionais e irracionais. Uma curiosidade bem importante aí, bem legal para você entender a complexidade dessa reta aí numérica, certo? Diagrama de Venn, né? Aquela forma que você tem de ilustrar aí como é que acontece a inclusão desses conjuntos. Então vamos lá, ó. Vamos se concentrar primeiro do lado esquerdo, né, na parte verde. Nós temos os racionais. Na parte laranjada, à direita, nós temos o conjunto dos irracionais. Repare que não tem como um ponto estar nos dois lados ao mesmo tempo. Então, aquilo que é racional não é irracional. E aquilo que é irracional não pode ser racional. Então, perceba que olhando aí para essa figura, ó,
Eu posso observar que todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, certo? E quando eu unir esses dois conjuntos, eu formo aí a nossa elipse, né? Nosso ciclo aí um pouquinho achatado, que a gente chama de elipse. A gente forma aí, ó, o conjunto dos números reais, certo? Então eu posso concluir, por exemplo, ó, que todo natural é racional, todo natural é inteiro, mas, por exemplo, nenhum natural pode ser irracional, todo irracional é real, enfim, você pode fazer várias observações olhando aí para esse diagrama aí. Muito importante ele e didático. Então vamos para um exercício, aí para fechar nossa aula. A respeito dos conjuntos dos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, marque a opção incorreta. Então vamos lá. Letra A. Todo número natural é racional? A afirmação está correta, né, gente? Todo natural é racional, a gente já viu isso. Então não é a opção correta porque eu quero a opção errada. Letra B. Não existem números naturais que sejam irracionais? Corretíssimo. Se todo natural é racional, eles não podem ser irracionais. Item C. Sempre que somamos dois números irracionais, obtemos um número irracional? Será que essa afirmação é correta? Vamos para o item D antes. Item D. Não existem números reais que sejam simultaneamente racionais e irracionais. A afirmação D, né, eu já comentei na aula, ela é completamente correta. Não tem como ter um número real que seja ao mesmo tempo racional e irracional. O item C, gente, é o item errado. Mas por que, professor? Por que eu posso afirmar que sempre que eu somo dois números irracionais, eu tenho um número irracional? Vamos lá. Fazer uma brincadeira com você rapidinho aqui, ó. 3 menos 3 é 0. 2 menos 2 é 0. Π mais menos π seria 0. Gente, ó, o número π é irracional e o oposto dele, menos π, também é um número irracional. Quando você somar π com seu oposto, vai dar 0. Então observa, ó, eu estou somando dois números irracionais e dando 0. E 0 é um número racional. Portanto, nem sempre a soma de dois números irracionais dá um número irracional. Então a afirmação correta seria a letra C. Então a gente vai ficando por hoje aqui, certo? Espero que você tenha compreendido esses conceitos aí. Vai lá na plataforma, tem exercício para você fixar bem o conteúdo. E até a próxima, um grande abraço.